Não sou diferente da maioria das mulheres casadas e que um dia sonharam em construir uma família. Quando eu casei, desejei que minha união durasse por toda a vida. Os problemas que eu enfrentei quando casada com Marco Antônio são semelhantes ao que um grande número de mulheres enfrenta. Vivia sempre tensa, nada agradava ao Marco Antônio, nada o satisfazia. Eu estava sempre evitando que as crianças quebrassem algum brinquedo, ou que elas fizessem alguma traquinagem, ou mesmo desobedecessem o pai. Porque toda vez que isso acontecia, ele resolvia o problema com violência. Ele não suportava o choro das filhas. Era comum elas engolirem o choro quando ele se aproximava. Todo esse sofrimento era passado dentro das 4 paredes de casa, porque na frente dos estranhos ele se portava como uma pessoa educada, cortês e comedida. Eu deduzi que ele estava me forçando a pedir oficialmente a separação. Mas eu tinha a intuição de que se eu fizesse isso, ele me mataria. Chegava a imaginar seu álibi, que podia ser o mais banal. Diria que, num momento de desespero, inconformado com a nossa separação, teria praticado o translocado ato. Matou por amor. Possivelmente seria a tese de seus defensores. Durante todo aquele flagelo, eu não poderia deixar de lembrar de tantas mulheres que sofrem violência no âmbito familiar. E mais ainda daquelas que morreram vítimas da violência doméstica. Quando eu pensava nisso, eu sabia que eu estava sozinha. Eu sabia que eu estava sozinha. Na mente de um criminoso, todos os comportamentos, eles se somam, eles se encaixam, como se a gente estivesse olhando os movimentos planejados das peças dentro de um jogo de xadrez. Eu acordei de repente, com um forte estampido dentro do quarto. Abri os olhos, não vi ninguém. Tentei me mexer, mas eu não consegui. Imediatamente eu fechei os olhos e só um pensamento me ocorreu. Meu Deus, o Marco me matou. Ele atirou em mim. Meu Deus, o Marco me matou com um tiro. O Marco me matou com um tiro. Marco me matou com um tiro. O Marco me matou. Senti um gosto estranho de metal na minha boca enquanto borbulhava o sangue nas minhas costas. Isso me deixou mais assustada. Isso fez com que eu ficasse ali, de olhos fechados, fingindo que eu estava morta, porque eu sabia que se eu me mexesse, ele ia atirar de novo. Em seguida veio o segundo tiro. Eu ouvi nítido e seco um segundo tiro.
Uma das crianças chorou, um jarro caiu. Instintivamente, eu orei para Deus para que não deixasse as minhas filhas órfãs. Me deixa viver, Deus, me deixa viver, seja do jeito que for, mas não deixe as minhas filhas sem mãe. Não deixe as minhas filhas na mão do Marco. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Sobrevivi. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Fiquei presa numa cadeira de rodas. Foram muitas cirurgias dentro e fora do Ceará. Cirurgia, fisioterapia. Quando eu cheguei de viagem, o Marco foi me buscar. Levou minhas filhas e nos trancou dentro de casa. Nós não podíamos sair para nada. Eu ficava, às vezes, alguns dias sem tomar banho. Só uma catástrofe iminente podia ser pior do que a situação que eu vivia. O desespero era enorme e eu sofria 2 vezes. Uma por mim mesma, mas principalmente pelas minhas filhas. Foi quando eu pedi ajuda, sabe? Pedi ajuda para algumas amigas, mas só para as mais próximas. Pedia para elas que não me abandonassem, que não me deixassem ali, que me ajudassem. E realmente, elas me ajudaram muitíssimo. Inclusive servindo como porta-vozes junto à minha família aqui. Para evitar que as coisas piorassem e, a pedido meu, se mantinham à distância. Porém, tomando as medidas para que pudesse me tirar legalmente daquele cativeiro. Naquele tempo eu não podia simplesmente pegar minhas coisas e sair de casa porque a justiça nunca ficaria do meu lado. Marco tentou me matar 2 vezes. Levou 19 anos e 6 meses para conseguir que ele fosse preso. E ainda por intervenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, por causa da ineficácia judicial dos tribunais. Essa é a dor que não tem preço. Essa dor, o Estado jamais vai poder me reparar. Mas reparar agora significa também evitar que outras mulheres passem por isso. A minha maior alegria continua sendo a existência da Lei Maria da Penha, que me permite dividir com cada mulher que sofre violência nesse país. E ela que garante a dignidade da mulher, garante respeito e que transforma a violência contra a mulher em crime contra os direitos humanos.